Bom dia para mais um Papo Construtivo. Hoje com nossa querida engenheira Tatiana Sherry. Vamos convidá-la para a nossa conversa de terça-feira. Tatiane. Oi, tudo bom, Tati? Bem, e você? Tudo bom. Seja bem-vinda a mais um Papo Construtivo. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo. Obrigado por arranjar uma hora na agenda para a gente. A gente sabe que é corrida a vida de vocês, né? Ainda mais final de ano. Mas é uma correria. É uma correria boa, mas muito obrigada. Conta para a gente de onde você veio, como começou essa história de ser engenheira civil no meio, né, de uma profissão que todo mundo considera meio que como masculina, né? Do universo dos homens. Conta pra gente como é que tudo começou. Eu sou paranaense, eu vim para Vinhedo com 3 anos de idade e nunca mais, né? A gente gosta muito de morar aqui em Vinhedo. Eu não sou de Minas, né? A grande maioria dos arquitetos aí do polo são da cidade de Campinas. Tem bastante gente de Vinhedo também da região, é bem legal. Fabiana, né? Tem mais alguns profissionais de sucesso que são daqui. Uhum. E eu sempre gostei dessa coisa de obra, né? Então, como meu pai trabalha na área, eu resolvi fazer engenharia civil. Você falou sobre essa questão, né, das mulheres na engenharia. Nós éramos 5 mulheres numa classe. Todos tinham na classe. 30 homens, 5 mulheres, né? Então, de lá para cá, eu acho que esse número, ainda bem, já melhorou muito, né? São mais mulheres hoje na construção. As mulheres vêm com vários paradigmas, né? Eu vi aqui em Valinhos, tivemos uma mulher eleita prefeita. Eu fico muito feliz que as mulheres estão ganhando postos importantes dentro da sociedade, né? Sim, seu espaço. Eu fiz engenharia civil, eu fiz MBA em estratégia de negócios, para poder atuar na área que eu atuo hoje, que é gerenciamento de projetos, gerenciamento de obras. Então, depois da engenharia, eu dei uma pausinha, né, dei uma descansada, e depois eu fiz essa MBA para poder saber trabalhar com administração de obras. Nunca passou na sua cabeça fazer arquitetura? Sempre foi a engenharia que sempre foi a sua paixão? Não me vejo projetando, sinceramente. Eu gosto dessa questão da execução, de você... É um filho que nasce, né? Toda obra é um filho que está ali nascendo. Você vê todos os passos, né? Porque quando a gente começa uma obra, a gente vai lá no terreno e literalmente não tem nada, né? Você limpeza do terreno e depois você faz a limpeza fina da obra para o cliente poder mudar. Então, esse acompanhamento de cada detalhe, de cada etapa, é muito gostoso. Eu realmente, assim, não nasci talvez para projetar, né? Você nasceu para executar. Nasci para executar e acompanhar. Mas, assim, uma apreciadora de vários arquitetos da nossa região. Seria até legal você fazer um paralelo da engenharia com a arquitetura, até para eles entenderem, né? Você estava falando, o arquiteto projeta, vocês gerenciam a obra, como funciona? Sim, o primeiro passo para qualquer cliente, né, depois que ele compra o terreno, é contratar um profissional, é contratar um arquiteto. Eu acho muito válido contratar arquitetos experientes, porque eles têm uma visão diferenciada do terreno, visão diferenciada de acabamento, uma visão do que aquela família, geralmente é uma família, né, ela necessita. Então, o arquiteto vai lá e vai conseguir entender o que essa família precisa e vai pôr no papel. Também é responsável por fazer todo o detalhamento, né, geralmente interno da casa.
E depois que ele faz o projeto, aí cabe a pessoa que vai administrar, que vai cuidar de toda a obra, executar. A engenharia, ela faz isso. Ela vai compatibilizar os projetos que são agregados ao de arquitetura, né? Então, a gente tem inventares, né, que são os de elétrica, hidráulica, estrutural, irrigação, automação. Então, a gente compatibiliza junto com esse projeto que o arquiteto fez, para daí a gente executar. Então, eu já tenho todos os projetos, eu faço essa compatibilização, e com os projetos e o projeto de arquitetura, a gente vai para o primeiro item da administração de uma obra, de um gerenciamento, que é fazer uma planilha mais detalhada possível dentro de uma realidade financeira. Então, esse passo é você saber fazer uma planilha de custo daquela obra, para que o cliente saiba que aquele projeto dele vai custar X e não 2x ou 3x. Porque quando a gente vai comprar alguma coisa, você vai comprar um carro, você sabe que ele custa tanto. Sim. Ou você vai lá e paga, ou você vai lá e financia. Então, quando você vai fazer uma obra, você também precisa saber quanto ela vai te custar. Você não pode começar uma obra no escuro, ou com medo de começar e não ter depois dinheiro para terminar, né? Lógico, tem que ter um planejamento, né? Tem planejamento. Então, assim, o primordial é você fazer um bom planejamento financeiro antes de startar a obra. Entendi. E aí você faz esse planejamento conforme o projeto que é apresentado para vocês. Você trabalha sozinha ou você trabalha numa construtora? Uma equipe, nós somos uma equipe, né? A construtora Sherry. E conseguimos fazer essa estimativa, esse levantamento financeiro, baseado em toda a nossa história de obra, né? Todas as obras que a gente já fez, com os valores que estão na atualidade. Então, é uma composição de fatores, né? E o nosso conhecimento, né, Renata? A gente está na região já faz muitos anos, então nós vamos somando esses conhecimentos para poder fazer essa estimativa o mais apurada possível. Mas a gente tem algumas obras para mostrar, e como você acompanha, vamos compartilhar aqui, e aí você vai me falando até como funciona toda essa dinâmica. Pode ser? Tati? Pode, claro. Vamos lá. Esse projeto aqui, como é que funciona? Como é que funcionou? Qual foi a dinâmica, Tati? Conta para gente. Esse projeto é um projeto do arquiteto do Padovani, né? Do Lucas. É uma obra do Lucas Padovani. É uma obra que nós fizemos no Jati Bela. Todos os projetos do Lucas têm alguns detalhes construtivos, né? Ele faz um misto aí de estrutura metálica, madeira. Ele tem os brises que são característicos das fachadas dele. Então, eu, como profissional da engenharia, eu tenho que respeitar muito esses detalhes e saber executá-los sem fugir da característica do projeto dele, né? Então, o caso específico é que nessa foto não dá para ver, mas ela tem outros brises no fundo. Sim. E que são o ponto X do projeto dele, né? Então, eu tenho que saber quanto isso custa para o cliente, eu tenho que saber em que etapa da obra eu tenho que fazer a contratação desses materiais para que chegue a tempo para instalar, para daí o cliente poder se mudar, né? Entendi. Então, funciona assim, o arquiteto faz o projeto, contrata vocês para executar essa obra em paralelo com eles. Vocês que fazem todo o gerenciamento, compras. Exato. Como que funciona? Depois que nós fazemos essa estimativa de custo inicial, depois todos os produtos que são adquiridos para a obra são feitos orçamentos, né? Então, fazemos geralmente 3 a 5 orçamentos de cada material e mando para o cliente para ele avaliar e me dar ok. Depois nós contratamos, nós cuidamos do recebimento lá no local, cuidamos da aplicação em local, que isso é uma coisa muito importante. Não é só comprar materiais, né? É saber se a aplicação está correta
e acompanhar dia a dia na obra, né? Uhum. Isso é importante, né? Às vezes é daí que tem os deslizes, né? Exatamente. E aqui? Esse projeto tem a gente teve um prazo bem apertadinho, porque era uma obra financiada. Então, eu acho válido também falar sobre essa questão de obras financiadas, tá, Renata? Obra financiada, o cronograma, ele não pode sofrer atraso. Então, nós temos que ter uma responsabilidade maior ainda, porque o cliente só vai receber se aquela etapa daquele mês for cumprida. Então, se for cumprida, se não foi cumprida, ele não vai receber. E aí, como que ele vai pagar o que foi comprado dentro do mês? Gente, então, sim, toda obra financiada é sempre assim, a gente tem que controlar esse cronograma de forma muito assertiva para não gerar nenhum problema financeiro para o cliente. Essa obra uma pergunta, né, uma dúvida. A gente sabe nesse momento agora, depois pós-pandemia, né, pandemia em si, a gente sabe que está faltando muita matéria-prima, né? Sim. Como é que funciona nesse cronograma de obra que aí coisa que vai acarretando, né? Falta matéria-prima, falta para fornecer, o fornecedor, né? A loja não passa, porque o fornecedor não passa. Como é que vocês resolvem essa situação? Muito importante, porque assim, eu comentei sobre essa obra ser financiada e ela tem um cronograma particular por era uma casa financiada por uma financeira X. Então, ela tem o próprio cronograma. Em paralelo, nós costumamos ter o nosso cronograma. Todas as obras temos um cronograma físico-financeiro exatamente para esse tipo de coisa que nós estamos enfrentando no mercado agora. Então, eu sei que louças e metais antes chegavam em 15 dias na obra, agora elas estão levando 2 meses. Então, se eu tenho um cronograma, eu já sei que eu vou ter que adiantar essa compra em 2 meses para não ter nenhum tipo de atraso e o cliente acabar sofrendo prejuízo. Parceiros, né? Assim, muita gente que fiança. Então, ainda não estamos sofrendo com falta de material, ainda não. Curiosidade mesmo, eu acho legal a gente estar colocando isso, porque muita gente pode, né, tá com essa dúvida. Como é que funciona, por exemplo, começou agora essa falha, vocês fizeram um planejamento e aí você falou, olha, antes a gente fazia com 15 dias, agora a gente faz com 2 meses. Nessas obras agora, vocês já estão aplicando isso? E como ficaria com as obras antigas que vocês, né, já tinham feito um planejamento e vai pegar essa situação de atraso? Como é que funciona? Nós tivemos sorte que essas obras que a gente estava entrando, que estariam entrando no começo da pandemia, o pessoal ainda tinha estoque, né? Então, nós não sofremos. Essa é a vantagem de ter os bons parceiros, de trabalhar com pessoas que têm aí fornecedores, né? Estrutura. Exato. Então, nós não tivemos problema ainda. Lógico, tem algumas coisas que se entregavam com mais rapidez a obra e que agora talvez levem 1 ou 2 dias a mais. Mas não é nada que vai gerar algum problema para a obra. O projeto anterior, eu esqueci de mencionar o nome dela, é a Fernanda Della Bruna, é um doce de menina aqui da região. Esse outro projeto, pode passar, é isso, é do Frederico Trevisan. Os projetos dele têm algumas singularidades, né? Ele sempre trabalha com concreto aparente, então tem que saber executar. Nesse caso aqui não é só acompanhar o fluxo aí do cronograma. Aqui é um projeto que tem que realmente estar em obra, tem que acompanhar para ver se ele tem alguns detalhes ali nos concretos aparentes dele, então tem que estar todo dia na obra, tem que pensar como vai ser executado para ficar de acordo com os detalhes arquitetônicos que ele coloca. Você tem que ter um bom alinhamento com o arquiteto, né? Você tem que interpretar e entender muito bem a linha de trabalho deles, né, Tati?
Exato. E assim, hoje a gente tem bons parceiros, né? Nós somos muito gratos porque a maioria deles nos indicam, né, Renata? E a partir do momento que alguém te indica, a sua responsabilidade triplica. Sim. Porque está dando o nome dela no meio, né? Está dando um aval, né? Exatamente. Então, é mais do que obrigação fazer e fazer bem feito. Lógico. Aqui... Essa piscina é do Adriano Stancati, da Dani. Uhum. Essa revestida toda em travertino romano bruto. Olha que linda. É maravilhosa, né? Você vê que a cor da água aí ficou verdinha, mas é um mármore que está nela, não é um revestimento tradicional aí de piscina. Essa piscina ficou magnífica. Não, tá linda, maravilhosa. O que mais que Não, é maravilhosa. Maravilhosa. Esse apartamento é da Luana. É um apartamento. Esse apartamento foi feito também assim com um espaço de tempo bem apertado. O cliente morava nele, ele não queria sair, ele acabou saindo para a gente fazer a reforma, porque era uma reforma bem grande. Então ele falou: olha, eu saio, mas vocês têm que me entregar no menor tempo possível, né? Por exemplo, 4 meses, né? 4, 5 meses de obra. E nós conseguimos cumprir. Ele hoje já tá faz um bom tempo aí nesse apartamento e está super satisfeito. Nossa. A Luana tem, né? Então ficou muito bacana esse apartamento. Ah, que legal, da Luana Lima, né? Exato. Esse projeto é do Fábio Faria. Essa obra também era financiada e também nós tivemos que cumprir financiamento, né? Cumprir tempo. Uhum. A pedra da frente ficou um espetáculo. Essa pedra é a Moledo. E ficou rosa. Na foto não retrata, talvez, tão bem a beleza dessa fachada, dessa pedra. Uhum. E projeto em específico, a gente ficou muito feliz porque nós tínhamos um target e nós conseguimos adicionar coisas nesse projeto sem que o cliente passasse do custo final que ele estipulou. Acabou adicionando coisas que não estavam previstas, porque nós conseguimos enxugar o custo lá na primeira etapa para poder Isso é muito válido, né, Renata? Você fazer uma política nossa, assim, uma frase nossa de referência é o melhor resultado com o menor preço possível, né? Então a gente tem que tentar reduzir os custos possíveis para que lá no final da obra o cliente tenha uma gordurinha, se ele quer fazer alguma coisa de diferente ou colocar algum revestimento que estava aí nos projetos dele. Sim, isso daí é uma prova, né, Tati, que o quanto você ter bons profissionais da arquitetura e da construção otimiza o seu custo, né? Todo mundo Exatamente. É isso que a gente sempre bate, que não vou contratar engenheiro, não vou contratar, né, arquiteto, eu tenho ideia do que eu quero, mas as pessoas às vezes elas não entendem, o barato sai caro, né? Não é uma economia. Você tem que sim contratar um arquiteto, às vezes, assim, por mais de uma vez já me ligaram. Você não pode me fazer um projetinho, né? Você não faz um projeto para mim? Não, eu não faço. Existem profissionais gabaritados que estudaram para fazer um projeto, né? Então, na sua área. Eu não faço, eu encaminho para um arquiteto para ele poder fazer um projeto e fazer o que é necessário fazer. Sim. E depois nós executamos com muito gosto, né? Eu lembro antigamente não tinha essa tradição de fazer com arquitetos os projetos. Né? Antigamente, casa simétrica. E aí assim, a casa dos meus pais, né, de 40 anos atrás, ela era feita pelo engenheiro. É uma ótima casa, super bem construída, tudo, mas você vê que falta alguns toques, sim, né? Sim. De que um arquiteto tem uma visão diferenciada. Eu acho que ele complementa o que a engenharia fazia antes, né? Com toda com esse know-how. Com certeza. Vê bem isso daí. Isso é casa de engenheiro.
que falava antigamente. As retas e ainda assimétricas, geralmente, né? Até essa parceria com os arquitetos, né, como vocês, construtora, trabalham, mostra assim, realmente que sai muito mais ponto. Porque esse custo de você pagar um engenheiro para cuidar da sua obra, a pessoa está se responsabilizando na totalidade pela obra. Que você assume uma obra dessa, você sabe que você tem que fazer ela bem feita, porque é seu nome que está ali. Sim. Você tem que cumprir prazo e você tem o dinheiro que você falou lá no início do projeto que a pessoa ia gastar tanto. Então, você tem que saber, você não pode fugir daquilo, porque a pessoa se preparou para gastar tanto. E uma outra coisa, Renata, as pessoas têm essa falsa ilusão, eu vou adicionar um custo à minha obra, né? Quando você contrata alguém para gerenciar ou mesmo para elaborar. Não. Nós temos hoje tantos parceiros que têm preços diferenciados para nós, que esse custo da engenharia não é ele. Por quê? Quando você compra, né, por construtora, você tem uma redução de valor, porque a gente compra muito, compra todo dia. Sim, pelo volume, então, né? Exatamente. Então, não é um custo adicional. Sem contar que depois você está lá em campo, você está vendo a aplicação do material, você está vendo que tem que ser feito com qualidade para não ter nenhum tipo de trabalho. A palavra retrabalho não existe, né? Mas você não tem que fazer nada na obra, porque senão depois o cara vai gastar 2 vezes. Exatamente. E aqui? Esse projeto é uma obra de Valinhos. A arquiteta ela não é daqui, ela é de fora de Amparo, é a Carol Falheiros. Ela está com alguns projetos em Campinas, é uma pessoa super bacana também. E essa também tinha um prazo apertado, não era uma obra financiada, mas nós conseguimos cumprir o valor que nós tínhamos acordado com o cliente. Ele tinha um target mais enxuto, e nós conseguimos. Geralmente, as obras duram quanto tempo para execução? Depende muito, Renata. Depende do projeto, do tamanho, depende do detalhamento, e depende muito do terreno. É uma associação de coisas, né, Renata? É uma associação de coisas, porque assim, a obra tem um tempo de maturação. Né? Por exemplo, eu vou fazer uma laje, ela tem um tempo de cura. Então, eu não posso pular etapas da construção para mentir para o cliente que eu vou entregar em menos tempo. A gente sabe que uma obra tem o seu tempo de maturação. Uma casa de 350 metros quadrados, por exemplo, é possível se fazer em 12, 13 meses. Sim. Uma casa de 600, 700 metros quadrados não é possível. Não adianta assumir e depois não cumprir. E assim, nós sabemos que alguns materiais precisam dessa cura. Nós sabemos que o cliente também vai precisar de um tempo para escolher materiais. Então, depende do terreno também, para ver se a fundação vai demorar muito, né? Nós pegamos uma casa que tinha só pedra no terreno. Então, são coisas que aparecem aí no meio da jornada, que podem trazer surpresas, né? Lógico que é feito sempre quando você vai começar uma obra, você faz o estudo da fundação para ver que tipo de solo que é, para não correr nenhum transtorno, nenhum atraso. Mas pode ter, né, de ter alguma surpresa. Mas quando a arquitetura, a engenharia e o cliente se alinham, dificilmente tem atraso. Indicamos, né, alguns profissionais. É legal conversar com o cliente, ver que tipo de arquitetura que ele gosta, para indicar até assertivamente o profissional. Entendi. Mas vocês, se for comprar um terreno e quiserem conversar com você antes para ver, esse terreno, podem fazer avaliação. Sim, nós fazemos isso. Porque às vezes a pessoa tem 2 terrenos e um é muito mais barato que o outro, só que ela vai gastar muito mais em muro. Então, às vezes, comparando o custo das casas, dá no mesmo que ela comprar o melhor terreno. Entendi.
Então, vocês dão essa consultoria. Vocês poderiam só dar essas consultorias também. Essa avaliação de terreno, sim, aí nós fazemos. Às vezes, já aconteceu de ter um cliente que queira uma casa térrea, mas ela não comporta no terreno que ele estava comprando, né? Uhum. Então, nós avaliamos e somos muito sinceros, inclusive. Esse projeto também é do Fábio Faria. Essa casa foi feita em 11 meses. Olha! Porque a casa é de arquiteto, então eles tinham tudo muito definido. Essa tem uma vantagem muito grande quando o cliente sabe o que quer. Uhum. Nesse caso, então cabe a nós realmente fazer acontecer, pegar o cronograma e executar. Porque quando você tem um cronograma e o cliente te ajuda respondendo a ele, né? E você passa o orçamento dos materiais de acabamento e ele consegue definir, isso agiliza muito, Renata. Com certeza, né? Fica muito mais fácil para vocês. A parte cinza, né? Que é a fundação, levantar, cobriu, rebocou. Essa é a parte que a gente chama de parte cinza. Essa parte tem muita interação do proprietário. Uhum. Essa parte realmente a gente consegue executar sem depender de muitas informações, né? Porque você já tem os projetos, tem o projeto estrutural, você tem o projeto de arquitetura, de elétrica e hidráulica, então nós executamos. Uhum. Na parte de acabamento, aí depende de arquiteto, depende do proprietário. Então, esse tempo aí no cronograma tem que ser muito bem pensado, porque acontece, às vezes o cliente não tem tempo, às vezes o material pode estar em falta. Então, essa é a vantagem de ter um programa bem feito. Esse, o Adriano e da Dani, né, do Adriano Stancati, é uma obra que nós acabamos de entregar. É muito bonito. Essa casa é a da piscina. Tá. Também essa é uma casa completíssima. Ela tem automação na casa inteira, ela tem aspirador de pó central, ela tem um sistema de ar-condicionado diferente. Então, é uma casa super moderna, muito tecnológica. Ficou bem bonito. Olha, tá muito, muito legal. E paisagismo, aí também trabalha-se junto com o paisagista. O paisagismo é do Furcolim. Nós temos que também cuidar, né, para saber que horas que quando que o profissional tem que entrar. Geralmente tem um projeto para a gente seguir, porque daí entra irrigação. Então, depois quando você vê tudo aí bonitinho, pronto, é gostoso. Mas não imagina toda a logística de uma construção de uma obra, né? São muitos itens envolvidos, né? Gerenciamento de obras é tudo, né? Uma obra bem organizada, programada, traz um resultado muito importante. Tem que ser organizada até fisicamente lá, né, Renata? Ela tem que ser limpa, ela tem que ter um tapume bacana para... Até isso a gente pensa, por questão de segurança, né? As obras geralmente são em condomínio, sempre tem criança no meio, então você tem que fazer um tapume bem feito para que não tenha nenhum risco de algum animalzinho, de uma criança entrar. Você tem que pensar no dinheiro que o cliente tem e valorizar, né, o arquiteto que indicou fazer bem feito. Então, são vários itens, né? Eu acho que do nosso papo hoje é mostrar essa parceria da construtora, dos engenheiros, junto com os arquitetos, né? Que todo mundo fala, engenheiro e arquiteto não se conversam. Se conversam, sim, conversam muito, cada vez mais, né? Cada vez mais. E é isso, só traz vantagem para todo mundo, principalmente para o cliente. Sim. Porque, exato, quando antigamente tinha essa coisa, o pedreiro está fazendo, né? Ele olhava um projeto, sabia muito bem, ele ia lá e fazia como ele achava certo, né? Infelizmente, é dessa forma. E aí você está mudando o projeto de arquitetura e está em coisas, às vezes, sem o cliente saber. E aí, quando nós temos a liberdade de chegar e conversar com o pessoal da arquitetura, olha, isso daqui
você projetou de tal forma, mas e se a gente fizer assado, sem fugir da sua identidade? Dá para fazer, ou dá para reduzir um custo para o cliente se fizer de tal forma? Então, tem que ter aberto, tem que ter sintonia e tem que ter respeito. E o mais importante também, os fornecedores, né, Tati? Como é que funciona nisso? A importância de ter bons parceiros, né, Renata, é que eles cumpram o prazo e entreguem material de qualidade. Isso é fundamental. Os arquitetos geralmente entram na fase de acabamento. Eles, na maioria das vezes, têm uma planilha, né, que eles vão colocar os materiais ou definições de marmoraria, ou outras informações necessárias para a parte de acabamento. Sim. Aí nós pegamos e orçamos todos os materiais, e se ele tiver alguma ação de fornecedor, nós vamos orçar também com o fornecedor dele sem problema nenhum. Sempre porque muito conversado, né? Muito bem encaixado, porque quem tem que se beneficiar com isso é o cliente, né? É o cliente. Porque tem alguns fornecedores que têm materiais muito específicos. Então, o arquiteto já sabe da qualidade daquele profissional, daquele material, e naturalmente ele vai indicar, porque todos vão sair ganhando, né? O resultado final, que é o mais importante, é ter um produto final com qualidade, né? E esse papo construtivo foi feito para conhecê-los mesmo, vocês explicarem, é por isso que chama papo construtivo, né? Para vocês mostrarem a real necessidade de um profissional, de bons fornecedores. E quando a gente termina esse nosso papo, a gente sempre pede para vocês defenderem ou falarem uma frase ou alguma coisa que remeta à importância de profissionais para realizar o sonho, o projeto, né, das pessoas, o sonho da vida deles. Olha, assim, para sempre o cliente procurar pessoas que trabalhem com muita transparência, né? Pessoas que trabalhem com qualidade e transparência. Isso é o que é fundamental e é a nossa linha. Trabalhar bem feito, com qualidade, porque no final, Renata, se eu falar para você, olha, sua casa, nós vamos fazer ela em 13 meses. Aí eu atrasei e ela virou 14. Você vai ficar um mês. Mas se o produto for entregue com qualidade, aquele um mês você vai esquecer e vai estar muito feliz dentro da sua casa. Então, a maior recompensa é quando o cliente se muda e a casa dele foi bem feita e é um produto de qualidade, que ele não precise ficar com muito pós-obra, né? O pós-obra existe? Existe, porque né, desde a pessoa que está limpando o terreno até a pessoa que vai limpar para mudança, tudo mão de obra, né? Então, pode acontecer de ter pós-obra. Então, é muito importante também, quem está fazendo a casa, não fugir das suas obrigações, estar ali, se acontecer de ter um pós-obra, você está ali. Mas quando você faz com qualidade, dificilmente tem pós-obra. E aí, para você não ter esse pós-obra, você tem que ter bons parceiros, ter bons fornecedores que entreguem material com qualidade, né? Como a gente tem fornecedores no polo, e cumpram prazo, porque isso é muito desgastante, né? Você se comprometer com o cliente, contratar uma pessoa e ela não cumprir o prazo. Porque, como eu falei lá atrás, o arquiteto me indica, ele está dando o nome dele. E quando eu indico para um cliente um fornecedor X, eu também estou dando o meu nome, estou dando a minha palavra. Então, a responsabilidade, querendo ou não, também passa a ser minha. Lógico. Então, isso é muito importante, né? Que os fornecedores sempre tenham cada vez mais essa ciência da importância de se cumprir prazo. Prazo e pós-venda, né, Tati? Eu acho que isso daí é o atendimento, é isso que diferencia hoje, eu acho que os profissionais, as lojas, é esse pós-venda e esse atendimento que vocês fazem, né? Exatamente.
Ah, muito Exato. legal, Tati. Adorei conversar mais com você. Foi muito bom, muito esclarecedor. Acho que isso daí nos proporcionou várias explicações de como funciona realmente, né, um planejamento de obra, um gerenciamento realmente de obra e a trabalho da construtora da engenharia, né, da engenheira junto com o arquiteto e que são complementares. Eu acho muito importante cada um respeitar, né, a sua profissão. Nós nunca passamos, assim, tentamos não desviar do nosso foco, né, sempre apresentar um produto final com qualidade, no menor tempo possível. Uhum. E sempre respeitando os arquitetos, né, Renata? Porque Uhum. tudo é um círculo, né? Depende do outro. Então, eu dependo do arquiteto, o arquiteto depende de mim, eu dependo dos fornecedores, os fornecedores dependem de mim. Então, quando todo mundo se respeita e faz bem feito, é sucesso para todo mundo. É isso mesmo. Por isso que a gente fala, o Polo Arquitec é a conexão perfeita entre o sonho do cliente e a realização do projeto. E aí trabalha vocês todos juntos, né? Exatamente. Bom, eu queria agradecer muito, Tati, muito obrigada. Terça-feira que vem tem mais. Um abraço. Tchau.